O ano era 1973. Miriam Rios, uma jovem sonhadora de apenas 15 anos, conseguiu um ingresso para assistir a um show de Roberto Carlos em São Paulo. Naquela época, ele já era o grande ídolo da música romântica brasileira, encantando multidões com sua voz e suas canções apaixonadas. Sentada entre a plateia, Miriam assistia ao espetáculo com os olhos brilhando. Cada música parecia falar diretamente ao seu coração. Ela não era apenas uma fã comum. Algo dentro dela dizia que aquele homem teria um papel especial em sua vida. Quando o show terminou, a emoção ainda pulsava em suas veias. Enquanto a multidão deixava o local, Miriam olhou para o palco vazio e sussurrou para si mesma: "Um dia, eu vou conhecer esse homem." Ela não sabia como, nem quando, mas uma certeza inexplicável tomou conta dela. O destino, que muitas vezes age de forma misteriosa, já estava traçando o caminho que faria essa jovem cruzar com o rei da música brasileira. 4 anos se passaram desde aquele show inesquecível em São Paulo. Miriam Rios agora tinha 19 anos e começava a trilhar seu caminho como atriz. Entre testes e pequenos trabalhos, sua vida estava mudando, mas ela jamais imaginaria que o destino lhe preparava uma surpresa. Era 1977. Miriam embarcou em um voo do Rio de Janeiro para São Paulo, sem imaginar que aquele simples trajeto mudaria tudo. Ao caminhar pelo corredor do avião em busca de seu assento, seu coração quase parou ao ver quem estava sentado ao lado da poltrona indicada em seu bilhete: Roberto Carlos. Por um momento, ela hesitou. Parecia um sonho impossível. O cantor olhou para ela e sorriu educadamente, sem imaginar que aquela jovem já o admirava há anos. "Olá", disse ele, com sua voz calma e envolvente. Miriam, tentando esconder a surpresa, respondeu timidamente: "Olá, que coincidência." O avião decolou e os dois começaram a conversar. Roberto percebeu o brilho nos olhos da jovem e se encantou com sua doçura e espontaneidade. O voo, que duraria pouco mais de 1 hora, parecia curto demais para aquela troca de olhares e palavras que já diziam muito. Quando pousaram, Miriam saiu do avião com uma sensação diferente. Algo tinha mudado. Ela sentia que aquele encontro não era por acaso. E estava certa. Depois daquele encontro inesperado no avião, Miriam Rios e Roberto Carlos seguiram seus caminhos, mas algo havia mudado. A troca de olhares, a conversa leve e a conexão inexplicável deixaram um rastro no coração dos dois. Nos dias que se seguiram, Miriam ainda revivia cada detalhe do voo. Como uma jovem que sonhava em construir sua carreira como atriz, ela não podia imaginar que, de alguma forma, já estava se tornando parte da história de um dos maiores ídolos do Brasil. Roberto, por sua vez, também não esqueceu aquela moça encantadora. Apesar da diferença de idade, algo nele dizia que precisava revê-la. E assim, discretamente, começou a buscar informações sobre Miriam. Descobriu que ela trabalhava no Rio de Janeiro e que estava começando a despontar na televisão. O reencontro aconteceu alguns meses depois, nos bastidores de um evento. Quando os olhares se cruzaram novamente, não havia mais dúvida. Algo forte os unia. Desta vez, Roberto tomou a iniciativa. "Você aceita jantar comigo?" perguntou ele, com um sorriso sincero. Miriam ficou surpresa, mas seu coração já sabia a resposta. "Eu adoraria. Aquela noite foi mágica." Roberto era um homem gentil, carinhoso, com um jeito único de falar. Miriam, por outro lado, irradiava juventude e doçura. Eles conversaram por horas, riram, compartilharam histórias e perceberam que a conexão entre eles era real. Mas nem tudo seria fácil. Roberto, acostumado com a vida de ídolo, sabia que qualquer relacionamento seu seria alvo da mídia e do público. E Miriam, apesar de sua felicidade, sentia o peso da responsabilidade. "Se quisermos viver isso, precisamos ser discretos", disse ele em determinado momento. Ela entendeu.
Não seria fácil esconder um amor tão intenso, mas estava disposta a tentar. Durante um ano, mantiveram o relacionamento longe dos holofotes. Se encontravam em lugares reservados, trocavam cartas, telefonemas, viviam o amor em segredo. Mas segredos não duram para sempre, e o coração de Miriam ansiava por mais. Ela queria viver esse amor sem precisar se esconder. O que ela não sabia era que, em breve, teria que enfrentar a decisão mais difícil de sua vida. O relacionamento entre Miriam Hughes e Roberto Carlos florescia em segredo. O amor deles era forte, intenso, mas também cercado de desafios. Durante um ano, se viam escondidos, trocavam bilhetes apaixonados e viviam momentos mágicos longe dos olhos curiosos da imprensa e do público. Para Miriam, cada instante ao lado de Roberto era um sonho. Mas, com o passar do tempo, a necessidade de manter tudo em segredo começou a pesar. Ela queria poder andar de mãos dadas com ele na rua, assistir a um show sem precisar se esconder na plateia, dizer ao mundo que amava o rei da música. Certa noite, durante um jantar à luz de velas na casa de Roberto, ela decidiu falar sobre o que sentia. Roberto, eu te amo, mas por que ainda temos que viver assim? Você tem medo de algo? Ele ficou em silêncio por alguns instantes, brincando com a borda da taça de vinho. Então suspirou fundo antes de responder. Eu já vivi relacionamentos expostos demais, Miriam. Sei o quanto isso pode ser difícil. Eu só quero proteger a gente. Proteger você. Ela entendeu, mas no fundo, sentia que havia algo mais. Algo que ele ainda não estava pronto para contar. A imprensa já começava a desconfiar. Alguns fotógrafos tentavam flagrar encontros dos dois, e boatos circulavam sobre um romance secreto do cantor. Até que, um dia, o inevitável aconteceu. Uma foto deles juntos vazou em uma revista de fofocas. O telefone de Miriam não parava de tocar. Jornalistas queriam entrevistas. Programas de TV queriam sua presença. O mundo agora sabia que ela era a mulher ao lado de Roberto Carlos. Ela sentiu medo, mas também alívio. Não precisava mais se esconder. E, para sua surpresa, Roberto decidiu assumir o relacionamento publicamente. Durante um show no Maracanãzinho, em um momento especial, ele pegou o microfone e, sem dizer nomes, dedicou uma canção especial para uma mulher incrível que o fazia muito feliz. Miriam estava na plateia. Quando ouviu aquilo, seu coração disparou. Ela sabia que era para ela. Depois daquele dia, os dois passaram a aparecer juntos. Roberto a levava para eventos, faziam viagens românticas e a tratava como sua princesa. Era um conto de fadas real. Foi em uma noite de verão, em um jantar íntimo na casa de Roberto. Eles estavam sentados na varanda, com uma brisa suave balançando as cortinas. A música ao fundo era suave, e Miriam falava sobre o futuro, sobre sonhos que ainda queria realizar. De repente, Roberto segurou suas mãos e a olhou nos olhos. Miriam, você quer casar comigo? Ela sentiu o mundo parar. Seu coração bateu acelerado. As mãos suavam frio. Era um momento que ela jamais esqueceria. Com lágrimas nos olhos, ela sorriu e respondeu sem hesitar. Sim. Os meses seguintes foram de preparação. O casamento aconteceu em 1980, em uma cerimônia discreta, apenas para familiares e amigos próximos. Miriam estava deslumbrante em um vestido clássico, e Roberto, emocionado, não tirava os olhos dela. O sim diante do altar foi apenas o começo de uma nova fase. Eles estavam prontos para viver esse amor sem medo, sem segredos, acreditando que poderiam enfrentar qualquer desafio juntos. O que Miriam não sabia é que um segredo ainda estava guardado, e no futuro ele mudaria tudo. O casamento de Miriam Hughes e Roberto Carlos parecia um conto de fadas. Eles viviam momentos inesquecíveis, viajavam juntos, riam das pequenas coisas do dia a dia e compartilhavam um amor profundo e sincero. Mas como toda história de amor, essa também teve suas sombras.
Com o tempo, Miriam começou a notar que Roberto guardava algo dentro de si. Por mais que fossem felizes, havia momentos em que ele parecia distante, perdido em pensamentos. Certa noite, enquanto jantavam à luz de velas, ela segurou sua mão e perguntou com carinho: "O que está te preocupando, Roberto? Eu sinto que tem algo que você não me conta." Ele desviou o olhar por um instante, respirou fundo e então disse: "Miriam, eu te amo mais do que posso explicar, mas tem algo sobre mim que talvez você nunca tenha imaginado." O silêncio preencheu o ambiente. Miriam sentiu um frio na espinha. "O que foi?" ela perguntou, segurando a mão dele com mais força. Então, com uma voz mais baixa e olhar carregado de emoção, ele revelou: "Eu não posso ter filhos, Miriam." Ela piscou algumas vezes, tentando absorver aquelas palavras. Sempre sonhou em ser mãe, em construir uma família ao lado do homem que amava. Mas nunca, em nenhum momento, passou por sua cabeça que isso poderia ser impossível com Roberto. O coração dela apertou. Não porque não poderia ter filhos biológicos, mas porque ele escondeu isso dela por tanto tempo. "Por que você nunca me contou?" Sua voz saiu trêmula. "Eu tinha medo de te perder. Você é jovem, tem tantos sonhos. Eu não queria ser o homem que tiraria isso de você." Lágrimas escorreram pelo rosto de Miriam. Ela o amava, mas sentia-se dilacerada, não pela notícia em si, mas pela falta de confiança. Ela queria poder ter escolhido continuar ao seu lado com a verdade e não viver um amor sob um segredo tão profundo. Nos dias seguintes, Miriam lutou contra seus sentimentos. Ela amava Roberto com todo o seu coração, mas também sentia que algo havia se quebrado. O silêncio entre eles cresceu, e os olhares antes cheios de brilho passaram a carregar uma tristeza difícil de esconder. Depois de muitas conversas, muitas lágrimas e noites sem dormir, Miriam tomou uma decisão. Certa noite, sentados no sofá de casa, ela pegou as mãos dele e disse: "Roberto, eu nunca vou deixar de te amar, mas eu preciso ir." O cantor ficou em choque. Ele esperava tudo, menos ouvi-la dizer aquelas palavras. "Miriam, por favor. Você foi o grande amor da minha vida, mas eu preciso viver minha própria jornada." O silêncio foi cortante. Roberto abaixou a cabeça, como se soubesse que não havia nada que pudesse dizer para impedir o inevitável. E assim, com um beijo carregado de despedida, Miriam saiu daquela casa sabendo que estava deixando para trás um amor que jamais se apagaria. O tempo passou. Cada um seguiu sua vida, mas o amor que compartilharam nunca foi esquecido. Anos depois, Miriam foi questionada em uma entrevista sobre o relacionamento com Roberto Carlos. Com os olhos marejados, ela disse: "Ele foi o grande amor da minha vida. Eu nunca amei ninguém como amei o Roberto." O arrependimento por ter ido embora às vezes pesava em seu coração, mas ela sabia que tudo aconteceu como deveria. E Roberto? Ele nunca falou muito sobre a separação, mas aqueles que o conheciam sabiam que Miriam ocupava um espaço especial no seu coração. Talvez o amor verdadeiro nunca termine. Talvez ele apenas mude de forma, vivendo nas memórias, nas músicas e nos suspiros silenciosos de saudade. E você, já viveu um amor que nunca morreu? Se essa história tocou seu coração, deixe seu comentário e compartilhe com alguém que acredita que o amor verdadeiro dura para sempre.